do Senhor aos irmãos, nossa alegria de mais uma vez estar no culto para adorar a Deus, fazendo o que Deus sempre pede para nós fazer, louvar e adorar. Eu quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no Salmo 40. Eu estava dizendo para o Joab, eu acho que não sei se vou conseguir pregar. Continuo ainda enfermo, muita tosse e a dificuldade é grande. Essa noite foi outra noite que tossi a noite toda, já estou umas 4, 5 noites tossindo. Quando aquece um pouquinho, aí a faringite, ela aflora, ela aquece, aí complica. Mas vamos ver se dá de falar um pouco, palavra de Deus. Salmo 40 e o versículo, vamos ler, como é um lindo salmo, vamos ler até o 3, ou vamos ler até o 4. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Só essa primeira parte do versículo 4. Tomem assento, queridos irmãos. Todo este salmo é bonito, versículo por versículo. Cada versículo aqui dá de tirar uma palavra, tirar uma mensagem. Mas uma das coisas que veio ao meu coração nesta noite está mais direcionada ao versículo de número 2, onde ele está dizendo que o Senhor o tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. Essa foi a expressão do salmista. Ele começa dizendo que esperou com paciência no Senhor e Deus se inclinou para ele. Até para com Deus nós precisamos ter paciência. E Deus se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Eu falei um dia desse aqui, baseado num texto, e ali o escritor também está dizendo que depois de haverdes feito tudo, necessitais de paciência para que possais herdar a promessa de Deus da vida eterna. Até para com Deus e para ir ao céu, é claro que ninguém aqui, se eu perguntar esta noite, tem pressa de ir, né? Duvido, se eu perguntar a alguém aqui, se vocês querem ir amanhã, esse ano, duvido que alguém vai dizer que quer ir. Ninguém tem pressa. Todos aqui esperam o céu com paciência, né? Com exceção de algumas pessoas que eu já vi, diz, pastor, ora por mim. Eu não quero mais viver aqui. Eu quero ir embora com Jesus. Eu já orei por algumas pessoas e aconselhei, não que a gente orou para Deus recolher, para Deus levar, a não ser que esteja num estado vegetativo, em uma situação muito delicada, fisicamente falando, aí a gente até ora, porque tem situações que é melhor morrer do que viver, às vezes no fundo de uma cama. Mas isso são exceções.
Duvido que alguém que esteja aí em plena saúde, gozando de plena saúde, e com a vida mais tranquila, vai chegar para o pastor e dizer: ora por mim, pastor, eu quero ir embora daqui, quero ir para o céu. Ninguém faz isso. Então, para tudo precisa ter paciência, e nós esperamos com paciência a volta, a vinda do Senhor. Mas não é bem isso que eu quero falar. Ele está dizendo que esperou com paciência, Deus ouviu o seu clamor, provavelmente estendeu as suas mãos. Mas no verso 2 está dizendo: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. O que eu quero colocar aqui esta noite, de uma ação de Deus na vida do homem, que sempre Deus tira o ser humano de uma situação delicada, atribulada, uma situação ruim, e coloca em uma situação melhor. Ou ele tira de um lugar e ele coloca no outro lugar. Poderia falar inúmeras situações dessa, até algumas baseadas na vida de Elias, quando Deus mandou Elias para cá, para lá, tirando ele de alguns lugares. Mas Deus, ele age desta forma com o ser humano, procurando agir dentro do seu propósito na vida de cada um. Ele está dizendo aqui que Deus o tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. Olha o que ele descreve em suas palavras, aonde ele estava, ou a situação que ele estava. E Deus tirou ele dali, desse charco de lodo, colocou os seus pés numa rocha, firmou ele e colocou em seus lábios um novo cântico. Quando Paulo escreve, falando de onde Deus nos tirou, ele menciona o seguinte: que o Senhor nos transportou das trevas deste mundo para sua maravilhosa luz. Ele nos tirou de lá, também nos transportando, trazendo para um lugar diferente, para um lugar melhor, para um lugar seguro na sua presença. Deus, ele fez isso conosco, fez isso com este servo que está expressando no Salmo 40 desta forma, e ele fez isso conosco. Ele também nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E eu estava meditando nas palavras também de João, com relação à salvação. Ele menciona que Jesus veio para os seus não receberam, agora todos quantos receberam, recebeu-lhes o direito, tem o direito de serem chamados filhos de Deus. Isso, filho de criação, os que ainda não têm, e agora filhos por adoção na pessoa bendita de Jesus Cristo. Também olha a mudança, olha a posição que Deus está nos tirando e a posição que Deus está nos colocando. Há uma mudança, há uma transformação. Saímos de um lugar e fomos para outro lugar. Eu sempre, às vezes, menciono aqui que nós não estamos também assentados simplesmente nos bancos desta igreja. À luz da Bíblia, segundo as palavras de Paulo na sua epístola, ele disse que nós estamos assentados nas regiões celestiais, nas alturas, no lugar celeste, que o Senhor também nos colocou, falando de uma posição
física ou até mesmo espiritual, dos lugares mais baixos, mais escuros, que envolve também a negridão do pecado deste mundo, e nos transportou. E estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Isso é para ver o que nos espera ali, para vislumbrar pela visão espiritual, pelo conhecimento bíblico, pela ação do Espírito de Deus, esse céu que nos espera, que nos aguarda, que se todos permanecerem firmes, com certeza chegarão ali. Então, meus irmãos, Deus muda, Deus tira, Deus transforma, tira daqui, coloca ali. Eu meditando nas palavras do escritor aos Hebreus, no capítulo 11, do livro de Hebreus, e ali ele menciona que Deus não rejeita Israel. Deus não rejeitou Israel. Mas Israel buscava uma coisa e eles não encontrou. Mas os eleitos encontraram. E aí ele menciona, falando de Elias, que Deus disse a Elias, quando Elias estava chorando, dizendo: Senhor, só eu fiquei. E daí Deus disse para ele: não, eu reservei 7.000 varões que não dobraram e não prostraram diante de Baal. Reservei 7.000. E aí, eu até gostaria de ler, para ficar um pouco mais claro, o versículo 7 do capítulo 11, está dizendo assim: pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Aí no versículo 11, está dizendo assim: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para incitar a emulação. Deus permitiu tudo isso para cumprir o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, dizendo que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, endureceu seus corações. Mas esse endurecimento dá-nos entender que foi uma permissão de Deus, e Paulo também fala isso na sua epístola, que o endurecimento de Israel veio em parte por uma permissão, e aqui está dizendo que a queda deles, o tombo deles, de modo nenhum ele está falando, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Dá a entender que Deus trabalhou em todo este processo. Quando nós lemos um pouco mais à frente as epístolas de Paulo, e principalmente Efésios, capítulo de número 1, e o versículo de número 4, ele está dizendo: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Olha o projeto divino que já estava traçado. E o versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 6, para louvor e glória da sua graça, o qual nos fez agradáveis a si no amado. Tudo estava traçado, mas se percebe um trabalhar de Deus com Israel rejeitado, endurecido, uma boa parte, mas uma parte de escolhidos de Israel, Deus dizendo que não dobrou o joelho, os seus joelhos diante de Deus estranhos, ficou ainda 7.000 escolhidos por ele.
os demais foram endurecidos. Aí, o versículo que nós lemos: por que tropeçaram e caíram? Por que a queda deles? Para que abrisse uma oportunidade para Deus em Cristo transportar os gentios que estavam sentados nas regiões de sombras, de trevas, e transportar para o reino do Filho do seu amor. Aí vem se cumprir isso que Paulo diz, que o endurecimento deles veio em parte por uma permissão. Tudo estava dentro de um projeto divino desde a fundação do mundo, para a salvação do gentio, cumprindo o que eu já citei aqui. Veio para os que eram seus, os seus não receberam, rejeitaram. E aí a salvação sobrou para todo aquele que crê. Hoje continua fechado. Os irmãos podem ver que para um judeu se converter é a coisa mais difícil do mundo. Às vezes se converte, tem muitos judeus convertidos, né? Naquele tempo, Elias menciona, e o escritor aos Romanos, dizendo que Deus reservou 7.000. Os demais foram endurecidos, seus corações pedrificaram. Mas dá-nos entender, correndo a Bíblia, que tudo isso foi um projeto divino, foi uma permissão. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for uma permissão de Deus. Por isso, meus irmãos, nós temos um grande privilégio de estar aqui hoje, transportado das regiões de trevas, sombras escuras, para o reino do Filho do seu amor, assentados, segundo Efésios, nas regiões celestiais, para vislumbrar o que está lá dentro. Nós conhecemos o céu por dentro, não conhecemos, irmãos? Quando nós lemos a Bíblia com graça de Deus, com revelação de Deus, ela fala do céu, ela fala da cidade, ela fala da largura da cidade, ela fala do comprimento da cidade, ela fala das luzes da cidade, ela fala do ouro da cidade, das pedras preciosas, que ela é adornada, ouro e cristal, é reluzente, é linda. Aí eu volto para o 14 de João, aonde o Filho de Deus, o nosso amigo, que domingo à noite nós sentimos ele andar aqui dentro e houve visões de Deus aqui. Ele foi para preparar tudo isso para nós. E ele está aí comprando vidas para o seu reino, para o seu Pai, através da sua morte. De vez em quando vem de vez em quando vem uma pessoa, aceita. Hoje eu estava contando para o irmão ali, conversando com uma senhora, me fez algumas perguntas e eu pude entrar no Evangelho, mais ou menos uns 15 a 20 minutinhos. Aquela senhora estava banhada em lágrimas. E ela disse: eu estou arrepiada quando o senhor me fala isso. Ela disse: como faz para aceitar Jesus? Eu disse: só termina de fazer esse serviço. Se a senhora quiser aceitar aqui mesmo nesse estabelecimento, eu vou orar pela senhora. Ela quis interromper o trabalho, disse: não, termina de fazer o seu trabalho. Terminou de fazer o trabalho, em lágrimas, dobrou o joelho e aceitou Jesus, e eu orando por ela ali. Aí depois disse mais algumas coisas: agora eu vou encaminhar a senhora para a igreja, a senhora vai fazer o discipulado, agora o selo da sua salvação, a confirmação da sua salvação. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então a senhora precisa ser batizada. Aí vem a confirmação completa de que a senhora decidiu a Cristo, aceitou Jesus como Salvador. Mas olha, irmão, em lágrimas.
Mas eu fui percebendo que da maneira que a gente foi falando, ela foi ficando com o olho arregalado, e o Espírito de Deus começou a agir ali. De repente a mulher banhada em lágrimas, em pranto, perguntando o dia de culto, como é que fazia. Mais ou menos 15 a 20 minutinhos de Jesus, de evangelho, da salvação, dizendo como que o Senhor transporta a pessoa das trevas para a sua maravilhosa luz, a experiência que a gente tem com Ele, como que Ele entra no coração de um ser humano, como que Ele dá certeza da salvação, e como que os seus anjos escrevem o nome no livro da vida. Pouquinhas conversas, o peixe estava com fome, irmãos, sedento, com fome de Deus, e ali foi a salvação daquela mulher. E olha, foi uma salvação. Jesus entrou ali de uma maneira. Ela disse: não, pastor, eu quero ir para a igreja, nós somos católicos, mas a gente não sabe se morrer para onde vai, a gente não conhece, a gente não sabe. E ali, em poucas palavras, ela recebeu a verdade de Cristo e aceitou Jesus em lágrimas. Bendito seja o nome do Senhor. Diz mais ainda, Evangelho ou a Epístola, primeira Epístola de João, 3:1. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conheceu a Ele. No versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Olha aí, irmãos, vale a pena ser crente? Vale a pena servir a Deus? Vale a pena pagar o preço? Claro que vale. Hoje somos filhos, não apenas filhos de criação, como todo mundo é, como os animais também foi criado por Deus. O mundo aí, eles dizem que são filhos de Deus, são filhos, claro, não podemos negar, eles são filhos de criação, mas Paulo diz que pelo processo de Cristo, todo que vem a Ele, tornou-se filho por adoção. Tornamos filhos de Deus por adoção. Os que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E Pedro está dizendo que fomos de novo gerados, não pela semente corruptível, pelo nascimento do ventre materno da mãe, mas nós somos gerados de novo pela palavra de Deus. Temos outra geração, a geração do novo nascimento, da vida nova. E quando eu falava a esta mulher, ela disse: pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Eu disse: ela nunca vai entender. Eu também não entendia. Mas o dia que a senhora abriu o coração e Jesus entrar aí dentro, é só dizer que quer Jesus, esse véu que tapa a sua visão espiritual, que a senhora lê e não entende, esse véu vai cair, e a senhora vai passar a entender o que diz a Bíblia. Tudo que a senhora ouvir de Bíblia, tudo que a senhora lê, a senhora vai passar a entender, como uma criança gerada pela vontade de Deus, um novo nascimento, você vai começar a crescer e entender toda a palavra de Deus. Ele está dizendo aqui que somos já filhos de Deus, filhos por adoção, mas ainda não é manifestado o que nós havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar,
então seremos semelhante a ele. João está dizendo, e como ele é, o veremos. Essa manifestação que João está falando aqui, essa é a manifestação do arrebatamento. Do arrebatamento. Quando ele se manifestar, ali será revelado toda a glória. Ali estaremos em um corpo espiritual. As palavras de Paulo em Efésios 2:20, ele está dizendo, preguei aqui um dia desse, baseado nesse texto, a nossa cidade está nos céus, donde nós esperamos o Salvador, que virá e transformará este corpo abatido, e receberemos um corpo glorioso, conforme o corpo de Jesus, segundo o seu eficaz poder. Isso Paulo fala em Efésios. E aqui João está dizendo que quando ele se manifestar, aí então o veremos como ele é. Ainda não está como devemos ser. É o que diz aqui. Amados, ou melhor, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Como ele é, o veremos. Como Jesus é, o veremos. Isso aqui está falando do arrebatamento. Ele vai manifestar-se para a igreja como? No arrebatamento. Ou vocês têm outra ideia, outra opinião? Como que ele vai se manifestar para sermos semelhantes a ele? E como ele é, o veremos. Nós vamos ver. Nós vamos ver Jesus. Claro que não neste corpo, mas no corpo glorioso, conforme o corpo de Jesus, segundo as palavras de Paulo, nós vamos estar e nós vamos ver. E também não vamos ver ele aqui, vamos ver ele ali, nas nuvens. E sairemos céu adentro, aonde a igreja vai passar os 7 anos, ali em festa, tribunal, alegria, sendo coroada a igreja, sendo galardoada com ele ali. Aí haverá outra mudança. O salmista está dizendo, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. O Senhor está sempre tirando. E Ele vai tirar também daqui. Nós não vamos ficar aqui, Ele vai tirar. Ele vem nas nuvens, os irmãos conhecem a história. Os anjos tocam a trombeta e Ele tira a igreja daqui. Aqui vai ficar desviado, aqui vai ficar crente estragado, coração rancoroso, pessoa que não tem graça, não tem amor de Deus, pessoas com as suas vidas estragadas, que não se arrumaram, que não temeram a Deus, vão ficar aqui com o mundo. Mas a igreja que espera Jesus de vestido branco, como a noiva espera o noivo, ela será tirada daqui. O Senhor vai tirar as nuvens e as bodas do Cordeiro. Aí vamos ver Jesus glorificado no seu corpo esplendoroso. E nós vamos receber um corpo conforme o seu corpo, segundo Paulo, segundo o seu eficaz poder, por uma ordem que já está tudo traçado e determinado por Deus. E aí estaremos ali. Mais uma vez o Senhor vem e tira. Tirou ele de um lago horrível, de um charco de lodo. Tirou a igreja do mundo. Tirou das regiões escuras e trevas e transportou para a luz. Tirando de lá e transportando para o reino do Filho do seu amor. Estamos nós assentados nos lugares celestiais, onde chegam as orações, talvez em um lugar lá, aonde ninguém chega, somente as orações dos santos, lá na presença de Deus, lugar celestial. Olha o que Deus fez, e o que Deus está fazendo, e o que está para fazer ainda. E quando Ele se manifestar, como Ele é, o veremos e seremos semelhante a Ele.
privilégio da igreja, promessa que está sobre a nossa cabeça. Irmãos, ele está dizendo assim, ó, por isso que o mundo não conheceu. E se levar para outro lado, mudando um pouquinho, por que o crente passa a luta uma vida inteira, o demônio se levanta contra o cristão uma vida inteira? Você é bombardeado daqui, bombardeado de lá, pedrada daqui, pedrada de lá. Eu já disse aos irmãos aqui um dia, que quando eu não era crente, eu não tinha luta. Mas eu só tinha um vazio. Não era crente, eu não tinha luta, mas tinha um vazio. Hoje eu não tenho mais um vazio, mas eu tenho lutas, e muita luta. Só que 35 anos de fé, estas lutas não me deixou desanimar, não me deixou parar, não me deixou voltar para trás, não me deixou cair. Estas lutas me deram mais garras para continuar, para vencer, para servir ao Senhor, para ter experiência com Deus, para galgar posições na presença de Deus. Estas lutas me ajudaram a chegar até aqui neste exato momento, e eu creio que elas me acompanharão até o dia de Cristo, até o dia perfeito. Mas as lutas não me parará, não vai me segurar. Um dia uma irmã teve uma visão, e essa irmã, quando ela tem visão, Deus usa muito ela. Ela disse: pastor, eu tive uma visão com o senhor e com a Eliane, que quando vocês ingressaram no ministério, ela contou essa visão. Depois, mais tarde, ela repetiu. Ela disse assim: você ia andando, segurando na mão da irmã Eliane, e o Joabe pequenininho, a Eliane segurando na mão dele. E vocês iam no meio de um fogo muito alto, passando pelo meio daquelas chamas, em um caminho. Mas conforme vocês iam caminhando, passando por cima das chamas, do fogo, aquela chama iam se abatendo, diminuindo, e lá no final da tua jornada, você conseguiu atravessar tudo isso e venceu. Hoje, às vezes, quando a gente se encontra, ela disse: aquela visão que Deus deu há tantos anos atrás, e ela disse assim, e essas chamas, este fogo, estas lutas, te deu sabedoria e força para você chegar até aqui. Eu disse: é verdade, minha irmã. No início da nossa caminhada, nós passamos algumas provas terríveis, de pessoas possessas, endemoniadas, enfermidades, mas nós perseveramos na presença de Deus, caminhando, e Deus sempre dando força, e nós nunca paramos na caminhada, nunca reclamamos, nunca retrocedemos, sempre firme na presença de Deus, procurando fazer a obra e granjear almas para o reino de Deus. Por isso, meus irmãos, ficamos firmes, porque o Senhor, Ele já tirou-nos das trevas, de alguns lugares, como tirou este de um lago horrível, de um charco de lodo. Ele também vai tirar a igreja deste mundo e levar para outro lugar, que tudo está preparado. Ficamos de pé. Eu achei que não ia dar de falar nada, mas deu de falar um pouquinho, com algumas dificuldades, mas deu de falar um pouco. Daqui a pouco nós estamos livres desta tribulação de enfermidade, que com as mudanças de clima, de tempo, elas nos atacam. Vamos orar a Deus? Levanta a sua mão aí. Eu desejo orar neste momento. Amado Deus e Pai,
Te louvamos nesta noite, Senhor, agradecido a Ti, meu Deus, pelo cuidado que Tu tens tido conosco, que Tu tens tido para com a Tua igreja, com todos os Teus servos. Continua com as Tuas mãos estendidas, Senhor, abençoando os Teus servos, os escolhidos, os chamados, conservando na graça o Teu povo, até o dia glorioso, até o dia da nossa saída deste mundo, em que Tu nas nuvens vier, para nos tirar daqui também, para levar a outro lugar, o lugar que já está preparado para aqueles que o amam e que Tu amas também, Senhor, que desde a fundação do mundo está traçado, preparado por Deus, o nosso grande Rei. Dá graça ao Teu povo, à Tua igreja, Senhor. Os dias são maus e difíceis, mas a Tua mão é poderosa, e a Tua presença conosco, Tu andando no nosso meio, Senhor, estando no nosso meio, Tu há de nos fortalecer com a nossa fé cada vez mais viva, com a nossa esperança, sabendo que há um lugar reservado, e que Tu vai vir, que Tu vai se manifestar, como Tu é, o veremos, segundo as palavras de João, e também as de Paulo. Sabemos disso, Senhor, mas precisamos estar prontos, de vestes brancas, afinados na Tua presença, Senhor, Te servindo com coração puro, com coração limpo, com vestes brancas, para que este dia glorioso não nos apanhe de surpresa. Pai, que a Tua graça permaneça repousada sobre a vida de cada um dos Teus servos, a grandeza do Teu Espírito Santo, que fortalece, que anima e que encoraja. Eterno Deus, Te agradecemos e pedimos estas bênçãos sobre a Tua igreja, meu Senhor, crendo que Tu está conosco e que nós somos filhos de Deus, filhos por adoção, filhos chamados, filhos escolhidos, como foi escolhido os 7.000 em Israel que não dobraram os seus joelhos. Também fomos escolhidos para a salvação, não apenas 7.000, mas alguns milhares por este mundo, que vai aparecer diante do tribunal de vestes brancas para ser galardoado, para a festa do grande Rei, no grande e glorioso dia. Eterno Deus, em tudo Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus.